Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei quando você está assistindo esse vídeo, seja bem-vindo, eu sou Gustavo Prato e a gente vai fazer a nossa primeira aula sobre fluidos aqui, trabalhando com os conceitos de massa específica e pressão. Vamos lá? Deixa eu mudar minha tela aqui. Beleza. Opa, fui muito para frente aqui, deixa eu voltar. Massa específica aqui é pressão. Legal. Quando nós estudamos, porque eu dei aula para vários de vocês no primeiro ano, quando nós estudamos corpos rígidos, nós estávamos ali interessados em concentrações de matéria. Então a gente trabalhava muito com blocos, aqueles sistemas de bloquinhos assim, né? Que eu sempre desenhava um bloquinho e a partir daí nós desenhávamos forças que atuavam sobre esse bloquinho. Vimos ali inúmeras forças, força de atrito, força-peso, força normal, força gravitacional e assim por diante. No caso dos fluidos, nós estaremos mais interessados assim, em substâncias sem uma forma definida, né? Então os fluidos eles não terão uma forma definida, como já comentamos na aula passada. A forma ela se dá pelo recipiente que o contém. E as propriedades relacionadas aos fluidos, também têm características especiais, porque podem variar ponto a ponto. Então, diferente daqui, onde todo este bloco era submetido de maneira uniforme a uma força F, se no lugar desse bloco eu tivesse um líquido e aplicasse essa força poderia variar ponto a ponto nos locais diferentes desse líquido. Então, nesse caso, a gente vai ter que mudar um pouquinho as propriedades que nós falávamos. Por exemplo, quando no ano passado nós conversávamos sobre corpos sólidos, nós costumávamos utilizar os conceitos de massa e os conceitos de força. Aliás, a segunda lei de Newton, F igual a m vezes A, se dá através desses conceitos, né? Agora, quando nós trabalharemos com fluidos, a gente vai trabalhar com conceitos bem parecidos. Ao invés de massa, a gente vai trabalhar com massa específica. Vou abreviar aqui, tá? Massa específica. Ao invés de falar de força, vai fazer mais sentido para a gente falar sobre pressão. Mas eu queria deixar para vocês a mensagem que esses conceitos são muito associados, tá? Massa e massa específica são conceitos muito próximos, a gente vai ver qual é a ligação entre eles. E força e pressão também são conceitos bastante próximos, a gente vai ver a ligação entre eles. Então daria para fazer uma analogia entre o que vocês já viram e o que vocês verão. Ao invés de a gente falar de massa, quando a gente trabalha com líquidos, faz mais sentido falar de massa específica. Ao invés de falar de força, quando falamos de líquidos, faz mais sentido a gente trabalhar com os conceitos de pressão, ok? Vamos seguir aqui, ó. O que é massa específica, né? Eu estou falando massa específica, o que é isso? Massa específica é um conceito muito parecido com o conceito de densidade. Você lembra na química, quando você falava de densidade? Você definiu densidade na química provavelmente assim, ó. Densidade é massa dividido pelo volume, tá lembrado? E essa densidade ela poderia ser aplicada a qualquer corpo. Então, massa específica é definido por uma formulazinha muito parecida. Massa dividido pelo volume, exatamente igual. Com a diferença que ela se refere a substâncias específicas e não a corpos formados por diversas substâncias. Aqui no texto. Para determinar a massa específica de um fluido, em um ponto no espaço, nós isolamos um pequeno elemento de volume ΔV em torno do ponto e medimos a massa ΔM do fluido contido nesse elemento de volume. O que significa isso? Significa que imagine que você tem um grande lago cheio de uma porção de água e você quer determinar a massa específica da água. O que você faz? Você precisa pegar toda a água do lago? Não. Você pega uma porção, um ΔV, tá? Uma variação do volume, um pedaço do volume de todo aquele lago. E esse determinado volume está associado também a uma unidade de massa, que não é a massa de todo o lago. Você vai lá e pesa aquela variação volumétrica, você vai ter uma certa quantidade de massa. Quando você faz aquela porção de massa dividido pelaquela porção de volume, o que você estará determinando é a massa específica da substância. A massa específica é uma grandeza muito importante para a gente determinar e conseguir classificar diferentes substâncias. Então, cada substância específica tem uma massa associada a ela, por isso que é chamada de massa específica daquela substância. Alguns detalhes importantes. A massa específica é uma grandeza escalar, tá? Não é uma grandeza vetorial, não tem direção nem sentido, ela só tem valor numérico.
A unidade de medida no Sistema Internacional de Unidades, padrão internacional, é o quilograma por metro cúbico. Então, quando medimos massa, nós medimos em quilograma, kg, dividido por metro cúbico. Porém, por vezes, vocês verão que faz mais sentido a gente trabalhar em quilogramas por litro, L maiúsculo, tá? Então, quilogramas por metro cúbico ou quilogramas por litros serão ali unidades bastante comuns que nós utilizaremos. Mas quero te chamar a atenção para um detalhe. Você tem que saber converter metro cúbico em litro, litro em metro cúbico. Em vários exercícios isso será cobrado de vocês, tá? Vou colocar aqui, ó, 1 metro cúbico é uma quantidade que equivale a 1000 litros. Dá para imaginar isso? Pensa numa caixa d'água assim de 1 por 1 por 1. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui um cubinho, ó. Aqui, ó. 1 por 1 por 1. Tá? 1 metro de altura por 1 metro de largura por 1 metro de comprimento. Essa caixa d'água aqui, ela vai ter quantos litros de água aqui dentro? 1000 litros. Ok? Facinho, né? Essa conversãozinha é importante que você decore, tá? Seguindo mais aqui à frente, algumas massas específicas de algumas substâncias. Aqui, se a gente pegar, por exemplo, a água, deixa eu sublinhar aqui, ó, água, a massa específica da água, 1 vezes 10 elevado à terceira quilograma por metro cúbico. Exatamente o que eu falei para vocês, né? Se a gente pegar 1 metro cúbico de água, a gente vai ter 1000 litros e esses 1000 litros equivalerão a 1000 quilos. Entendeu a ideia? Olha só, se eu pegar aqui, por exemplo, o isopor. Olha só, 1 vezes 10 ao quadrado. 1 vezes 10 ao quadrado é 100, né? Isso significa que se eu tiver 1 metro cúbico de isopor, a massa dele será de 100 quilos. Diferente da água, que é de 1000 quilos, tá? Então a massa específica do isopor é 1 vezes 10 ao quadrado, quilograma por metro cúbico. Ou seja, 100 quilos para cada metro cúbico. E a gente tem coisas muito pequenininhas, massa específica do espaço interestelar, ou então a massa específica, por exemplo, do ferro ou do mercúrio. Olha só, do ferro e do mercúrio. Mercúrio aqui, ó, 13,5 vezes 10 a terceira quilogramas por metro cúbico. Então, 1 metro cúbico de mercúrio vai ter aqui quanto? 1.360 quilos, né? Bastante, né? Ou então aqui de ferro 7.900 quilos, tá? Em 1 metro cúbico, então é bastante coisa. Então as massas específicas ela nos dá essas características. Vocês não precisam decorar essa tabela, mas por vezes precisarão encontrar esses valores, tá? Seguindo mais aqui, pressão. Pressão é um conceito bastante utilizado no nosso dia a dia, né? Você vai encher o pneu da sua bicicleta ali, calibrar o pneu de um carro, você tem pressão, né? Você vai medir aquilo ali em diversas unidades de pressão. O que é pressão? Pressão é a diferença de uma força aplicada sobre uma unidade de área, tá? Essa é a definição de pressão. Se uma força é perpendicular e exercida sobre uma superfície plana de área A, e é uniforme, a pressão é dada através da equação, força pela área. Você vai entender muito bem o que é pressão se alguém pisar com um salto alto no seu pé, né? Você tem toda a força concentrada numa unidade muito pequena de área ali sobre o seu pé. Já se alguém pisar sem um salto alto, você vai ver que a pressão é muito menor. Perceba que a pressão ela depende diretamente da unidade de área. Então assim, se a área é pequena, a pressão exercida sobre a superfície é grande. Você quer fazer esse teste? Pega uma tampinha de caneta. Deixa eu ver se eu tenho uma aqui. Aqui, ó. Pega uma tampinha de caneta como essa daqui, ó. De um lado você tem uma área muito pequenininha, ela é bem pontiaguda, dá para enxergar aqui. Do outro lado você tem uma área maior. Pegue ela com os dois lados do seu dedo assim, ó, e aperte. Me conte qual do seu dedo vai doer mais. Qual lado do seu dedo doerá mais? Esse daqui ou esse daqui? Provavelmente esse daqui dói mais, né? Embora você esteja fazendo a mesma força ali, apertando a tampinha de caneta contra os seus dois dedos, a força é exatamente a mesma, ela está distribuída de forma diferente. Desse lado de cá, ela está distribuída numa unidade de área muito pequenininha. Já aqui, a unidade de área é maior. Dessa forma, onde a área é menor, a pressão é maior e dói mais, tá?
Então, é a mesma analogia que eu fiz ali do salto alto, né? De uma pessoa com um salto alto pisando sobre o seu pé. A força, peso do corpo dela vai estar toda ali distribuída numa unidade de área muito pequenininha. Isso fará com que a pressão sobre aquele ponto seja muito grande, podendo quebrar o seu dedo. Perceba que pressão pode ser medida em diversas unidades de medida. A pressão, usualmente, no Sistema Internacional de Unidades, ela é medida em Pascal, em homenagem a um cientista Pascal, tá? A unidade de medida é um P maiúsculo e um A minúsculo, mas ela pode aparecer de diversas formas. A pressão, se ela for uma pressão atmosférica, que é a pressão do ar sobre o nosso corpo, ela é medida em ATM, que equivale a 1 vezes 10 a quinta Pascal. A gente também tem a unidade de medida torr para pressão, libras por polegada ao quadrado e tantas outras. Se você já foi, por exemplo, encher o pneu da sua bicicleta no posto de gasolina, você deve ter visto ali um medidor de pressão em PSI, que é uma outra unidade de pressão. Então, assim, normalmente a dificuldade que existe nos exercícios para os alunos é saber trabalhar entre as unidades de pressão. Ocorre que todos os exercícios vão te dar essa ligação, né? Falando assim, como aqui, 1 ATM vale 10 a quinta Pascal, olha só. E aí basta você perceber se você precisa ou não realizar as conversões entre as unidades de medida, mas esteja atento, porque são muitas unidades para se medir pressão, tá? Aqui a gente também tem uma tabela com algumas pressões, só para vocês terem uma ideia, assim, depois vale a pena dar uma olhadinha nessa tabela para ver os valores assim muito grandes e muito baixos que nós temos de pressão no nosso universo. E temos alguns exercícios para fazer. Para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou dar um pause aqui e vou resolver esses exercícios com vocês lá na seção do SIGA de materiais complementares, tá? Um abraço, fica aí, tchau, tchau.